Olá, eu sou o Dr. Laudelino Risso e estou aqui na TV da Coluna Doutorênia. Neste canal estaremos falando sobre prevenção, orientações e problemas da coluna vertebral e como podemos saná-los da melhor maneira. Com alegria vamos falar um pouquinho mais sobre os eixos da coluna vertebral. Mas para você paciente que tem sintomas na coluna vertebral, seja na lombar, seja na cervical ou seja no tórax. Um dado importante para a gente poder atentar é que a coluna vertebral tem três grandes curvas. A curva na região cervical, a curva na região dorsal, no tórax e a curva lombar. Essas três curvas servem justamente para que o corpo receba sua carga e cada curva amorteça os seus impactos no dinamismo da caminhada, sentado ou na parte laboral do trabalho do dia a dia. E às vezes essa coluna pode modificar as curvas, fazendo com que algumas estruturas sobrecarreguem. E lentamente isso possa estar te trazendo sobrecarga, inflamação, degeneração, fazendo às vezes com que ligamentos criem uma massa de uma maneira como se fosse uma calosidade por excesso de carga ou de posturas inadequadas. Então a ideia é nós podemos entender esse mecanismo e te passar algumas orientações para que no teu dia a dia você possa preservar essas curvas, porque se a dor, o desgaste ou a sobrecarga está acontecendo, nós precisamos saber que existe uma origem. Então a ideia primária nós vamos passar várias dicas para que essas origens possam ser corrigidas ou amenizadas no seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho do eixo da coluna lombar. A lombar, ela tem um eixo chamado lordose, onde a terceira vértebra lombar deveria ser o centro da curva. Então, se eu tenho uma curva harmônica, o peso cai de uma maneira harmônica e cada vértebra recebendo a sua carga. Porém, se a curva se modifica, fique mais reta, chamada uma retificação, ou se ela aumenta, as pressões começam a ficar inadequadas. O peso do corpo, mesmo em uma simples caminhada, pode sobrecarregar demais as facetas articulares, fazendo com que os discos sobrecarreguem, os músculos, os ligamentos, mas fazendo com que também a cartilagem degenere. Então, o aumento ou a redução é um fator principal para a gente poder manter a coluna em harmonia. Os músculos abdominais, os músculos lombares e os músculos do assoalho pélvico formam um grupo muscular muito conhecido chamado core, para poder estabilizarmos a base da coluna vertebral. Agora, se eu tenho uma fragilidade abdominal, essa curva pode aumentar. Se eu tenho, porventura, uma fragilidade dos músculos pélvicos, essa musculatura pode fazer com que a curva retifique e lentamente eu posso ir perdendo o dinamismo biomecânico, ou seja, o movimento de um eixo correto de uma máquina como um carro que deveria estar alinhado e não está. Muitas vezes a coluna lombar pode estar tendo sobrecarga no dinamismo, você trabalhando em pé, mas também sentado. Vamos começar com algumas dicas na posição sentada. Se porventura eu fico muito tempo sentado e o eixo da minha coluna está se modificando, eu posso fazer com que ocorra o quê? Uma retificação escorregando o meu quadril para frente. Essa curva que eu realizo faz com que a coluna perca a sua lordose e venha para trás. Essa retificação, por tempo mantido, quando eu for levantar, muitas vezes a musculatura já perdeu o seu eixo de normalidade, fazendo com que os discos sobrecarreguem, os músculos sobrecarreguem e às vezes em um desses movimentos o colágeno rasga e pode formar uma hérnia discal. Ou seja, na postura sentado, você conseguir manter essa curva é fundamental para prevenirmos inúmeros problemas. Então, sentado, mantendo uma boa postura por fortalecimento abdominal, e se eu ainda não tenho essa parede abdominal tão forte, um apoiozinho na lombar para te segurar mais ereto, uma boa posição com a mesa para você não ceder. Presta atenção em casa, está formando prega na barriga, aquela dobra, é sinal que a tua postura sentado pode estar inadequada e a tua lombar pode estar sofrendo porque a curva foi modificada. Então, primeiro passo, vamos cuidar da nossa lordose na posição sentado e depois falaremos um pouquinho mais sobre a posição em pé e outras atividades que podem também estar sobrecarregando essas curvas. Você tem essa dor sentado? Quando sai de sentado para em pé, a coluna dá uma fisgada? Então, se isso realmente é importante, põe sua dúvida aqui, nós vamos estar esclarecendo. Segue aqui porque nós vamos passar agora dicas mais profundas a respeito da nossa coluna vertebral. Você gostou dessa dica? Foi importante para você? Então comenta pra gente, segue o canal, vamos ter dicas valiosas de cuidados e prevenções da nossa coluna vertebral.